A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, vamos então para mais uma lição da nossa revista Conectar Mais Jovens, da nossa editora Betel. Nós vamos trabalhar hoje a lição de número 3, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quero já deixar aqui para vocês aquelas dicas que você que nos acompanha aqui sempre, a gente vai estar sempre frisando essas dicas, e você que nos acompanha, a primeira vez que você está nesse canal, também são dicas que a gente sempre deixa para que você possa acrescentar aí na sua lição e enriquecer a sua aula, tá bom? Então eu sempre tenho um costume, diante da aula, preparar ali o ambiente, preparar a sala, chega mais cedo, prepara a turma, coloca ali um fundo musical, um som ali tocando. Quando eles forem chegando, já vão encontrar um ambiente agradável, um ambiente ali com ritmo. Você vai preparar ali um lanche, prepara umas guloseimas, deixa uma água já separada, um suco. Se tiver alguém que gosta de café, leva uma garrafinha de café. Procure deixar o ambiente de sala de aula o mais agradável possível, tá? Também a gente sempre deixa a dica aqui com relação à própria revista. Você que é professor, utilize-se de 30, no máximo 40 minutos do tempo da nossa revista, tá bom? Para que você tenha aí de 20 a 30 minutos para trabalhar início, meio e fim. No início com alguma dinâmica de quebra-gelo, durante a lição uma dinâmica, uma ilustração, alguma coisa que você queira fazer para ilustrar essa revista. E no final também você pode trazer ali uma outra dinâmica, uma oração por eles, fazer uma oração coletiva. Então, dependendo da lição, ela vai te levar a fazer mais de uma dinâmica, a fazer um tipo de oração, vai levar com que os alunos perguntem mais, tenham mais dúvida. Então, dependendo do tema, você precisa sempre ter um tempo aí de 20 a 30 minutos para poder você gastar com essas coisas fora do tema da lição, tá bom? Na verdade, nós precisamos entender que o assunto da lição é importante, é o mais importante, mas a gente precisa também se preocupar como que o aluno chegou ali, como que foi a semana dele. A gente precisa tirar um tempo para orar com eles, para conversar com eles, para ali bater um papo. Às vezes você, professor, às vezes você tem mais proximidade com ele do que o próprio pastor da igreja, então você pode ser um canal de Deus aí para abençoar a vida do seu aluno, tá? Eu quero deixar aqui como dinâmica para essa lição de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e essa ilustração que nós vamos precisar apenas de um balão para você poder ilustrar para eles como que é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e como que é agora a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, só para eles entenderem como que funcionava a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, como que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos enche, assim como eu vou encher esse balão com ar, o Espírito Santo ele vem sobre nós e nos enche. Então, o Espírito Santo ele encheu a gente da sua presença. A pressão que o Espírito Santo exerce em nós por dentro torna a gente, então, mais fortalecidos contra a pressão que vem de fora. O Espírito Santo ele preenche todos os espaços do nosso interior. Mas para que a gente possa comparar como que ele funcionava no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, então o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, enchia ela, preenchia aquela pessoa, capacitava ela para um propósito, para um período, para uma circunstância. E depois, logo após, o Espírito Santo ia embora daquela pessoa e aquela pessoa voltava a ter uma vida, digamos assim, normal. Já no Novo Testamento, não, o Espírito Santo vem sobre nós, nos enche da sua presença e permanece conosco, porque agora nós somos templo do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E agora lembra que eu falei que exerceu uma pressão aqui dentro dessa bexiga para que ela enchesse, para que ela inflasse. E essa pressão que tem sobre essa bexiga torna ela uma certa resistência
A gente aperta aqui e percebe que agora ela já não é mais tão frágil, ela tem uma certa resistência para aguentar as pressões externas. Assim também é o Espírito Santo sobre nós, e agora no Novo Testamento ele habita dentro de nós, agora ele está morando dentro de nós. Mas como que a gente então no Novo Testamento faz para perder o Espírito Santo? Através do pecado. O pecado seria toda vez que a gente comete pecado, o Espírito Santo vai se entristecendo, a gente peca, não confessa o pecado, insiste no pecado, insiste no erro, o Espírito Santo vai então se entristecendo e vai se apagando dentro de nós e a gente volta a ser ali vazios da presença do Espírito Santo. Então essa ilustração ela é interessante para mostrar como que ele fazia lá no Antigo Testamento, que é o que nós vamos estudar aqui. O Espírito Santo vinha, enchia a pessoa e depois ele saía e a pessoa então voltava ali a ser uma pessoa, digamos assim, se eu posso dizer assim, uma pessoa natural, né? Então vamos para a nossa aula propriamente dita, lição de número 3, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós temos aí como texto de referência o livro de Êxodo, capítulo 35, verso 30 ao 35. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Atente aí, eu coloquei em vermelho essa expressão, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o labor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em talhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra do mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e no tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então, novamente, eu vou encher aqui o Bezalel do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre este homem, capacitou ele de sabedoria, de inteligência, e ele foi o responsável, junto com outros homens, de construir o tabernáculo para o Senhor. Então o Senhor o capacitou, ele constrói o tabernáculo e depois o Espírito Santo o deixa. E ele volta à sua vida normal. Possivelmente era um homem que tinha já muitas habilidades, mas sem a presença do Espírito Santo ele não teria feito o que fez ali no tabernáculo. Aí na nossa introdução, no Antigo Testamento, nós temos duas expressões, pelo menos, destacadas pela lição para falar sobre o Espírito Santo. Ele é destacado como o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. E ele agia de uma maneira bem peculiar. Ele agiu na criação, enquanto o Pai, o Filho e ele, o Espírito Santo, estavam trabalhando na criação. Ele tinha a sua função na criação. E também ele trabalhava durante os patriarcas, os reis, os profetas, concedendo dons aos homens e capacitando ali os homens. Tópico de número 1, o Espírito Santo no Pentateuco. O Espírito Santo atuava no cumprimento dos desígnios divinos. Tópico 1.1, o Espírito Santo capacita trabalhadores para o tabernáculo. Então nós vemos o Ruach de Deus, que é o Espírito Santo, capacitando Bezalel de sabedoria para trabalhar na construção do tabernáculo. Então o Espírito Santo vinha especificamente sobre uma pessoa, capacitava ela para exercitar um trabalho específico. Se a gente for trabalhar, eu trouxe essa imagem aí de propósito, porque nós vemos ali que tem vários instrumentos que um homem comum, uma pessoa comum, para trabalhar todos esses utensílios que eram usados, os panos que eram usados, todos os instrumentos que foram usados aí para construir o tabernáculo, um homem comum
gastaria muito tempo e não saía da forma que estava descrito aí. Somente um homem capacitado pelo Espírito Santo podia fazer tal obra. Então, esse era um dos papéis do Espírito Santo no Antigo Testamento: capacitar os homens para um trabalho específico. No 1.2 também vamos ver uma outra função do Espírito Santo que o autor vai nos trazer. No 1.2, o Espírito Santo ele vai estar simbolizado aí nessas duas figuras, nessas duas imagens que nós temos ali na presença do tabernáculo, que é essa nuvem, essa coluna de fogo durante a noite, que tinha o papel de protegê-los, de aquecê-los, e também era um sinal de que a presença de Deus estava justamente sobre aquele local, que eles deveriam ficar acampados enquanto aquela coluna de fogo estivesse ali. E durante o dia também uma coluna de nuvem os protegia do sol, do calor e também os guiava. Quando essa nuvem se deslocava, era o tempo deles se deslocarem. Então, o autor vai nos trazer que a função do Espírito Santo também era guiar ali o seu povo através desses símbolos aí. Por exemplo, ele está guiando o seu povo ali no tabernáculo, no deserto, protegendo do frio, protegendo dos inimigos durante a noite, protegendo dos animais peçonhentos na presença desse fogo, e durante o dia uma sombra que protege do calor e também é um guia. Quando a nuvem se deslocava, eles deveriam desarmar as barracas e seguir para onde essa nuvem estava sendo direcionada. Assim, o Espírito Santo é que direciona a vida dos homens, também na antiga aliança. Tópico número 2, a atuação do Espírito Santo nos reis e nos profetas. O Espírito Santo vinha sobre os escolhidos por Deus, revestindo-os de poder. E nós temos aí nesse slide, que vai trabalhar o tópico 2.1 e 2.2 ao mesmo tempo, nós temos que o Espírito Santo veio sobre a vida do rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, e o Espírito Santo veio, se apossou da vida de Saul. Também nós temos Davi, que o Espírito Santo veio sobre Davi quando ali o Samuel unge a Davi como rei, e o Espírito Santo vem e se apossa de Davi para que ele fosse aqui capacitado e gabaritado para ser um rei sobre Israel. E nós temos também no 2.2 que homens falavam em nome de Deus, profetizavam em nome de Deus, e nós temos aí as categorias de profetas maiores e os profetas menores. E todos eles vão falar guiados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21, o texto diz que são homens que falaram da parte de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Então nós temos homens de Deus falando da parte de Deus e direcionados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo possa assim continuar fazendo na nossa vida, nos enchendo, nos capacitando e nos guiando para fazer a sua vontade. Tópico de número 3, a inspiração do Espírito Santo nos livros do Antigo Testamento. Leis, profetas e escritos. Era o que nós temos ali escrito no Antigo Testamento. São 39 livros escritos por homens de diferentes épocas e lugares, sem nenhuma contradição, pois quem os inspirou foi o Espírito do Senhor. Nesse slide aí, no 3.1, nós vamos ver que a inspiração do Espírito de Deus veio sobre a vida de Moisés para trazer a revelação de coisas que Moisés não tinha acompanhado, porque ele não tinha nem nascido ainda, e também sobre coisas que ele não pôde acompanhar fisicamente, porque são coisas que aconteceram em tempos diferentes, ali da época que Moisés viveu, mas o Espírito de Deus veio sobre Moisés, o encheu de sabedoria, de conhecimento, e fez com que ele escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Gênesis vai falar sobre a origem, como tudo começou, a origem do planeta, a origem, como todas as coisas foram criadas, a origem do povo de Israel, como que o povo de Israel foi escolhido por Deus. E aí nós temos o livro do Êxodo, que vai tratar da saída do povo escolhido da terra Canaã, rumo à terra de Canaã. Nós temos o livro de Levítico, que são as ordenanças aos levitas.
nós temos o livro de Números, que vai trabalhar o recenseamento, e o livro de Deuteronômio, que vai ser a repetição das leis ali para o povo. Então, esses 5 livros, inspirados pelo Deus Todo-Poderoso e por causa do Espírito Santo, Moisés teve a capacidade de escrever coisas que ele não tinha condição se fosse de maneira somente humana. 3.2, os livros históricos e sapienciais. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Então nós temos aqui esse texto, ele é bem interessante, porque ele testifica que toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens que eram santos, homens que estavam falando da parte de Deus e homens que também eram cheios do Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo para escreverem aquilo que a gente conhece como as Escrituras do Antigo Testamento. Glórias, pois, ao nome do Senhor, e nós glorificamos ao Senhor por causa do bendito Espírito Santo que nos deixou esses escritos tão preciosos para nós e que nós não encontramos contradições nos escritos, porque embora eram homens, mas eram homens cheios do Espírito de Deus. Embora eram pessoas que não se comunicavam, às vezes estavam em tempos diferentes, em regiões diferentes, mas eles não se contradiziam. A Bíblia se encaixa perfeitamente porque ela possui somente um autor, que é o Espírito de Deus. E aí a gente já conclui essa lição dizendo que no Antigo Testamento, de maneira esporádica, o Espírito Santo cumpriu suas atribuições, fazendo com que os projetos de Deus se realizassem. Ele vinha, enchia a pessoa, capacitava a pessoa e ele ia. Era como se fosse em conta-gotas, né? Ele vinha sobre uma pessoa, enchia aquela pessoa específica, aquela pessoa realizava um propósito e depois o Espírito Santo ia cumprir uma outra missão em uma outra pessoa. Meus queridos irmãos, quero agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Aprendemos aqui nesta lição de número 3 que o Espírito Santo ele atuava de uma maneira bem peculiar no Antigo Testamento, de maneira bem esporádica, ele vinha em determinadas pessoas muito específicas para cumprir um propósito de Deus. Que todos nós possamos, hoje na nova aliança, valorizar a doce presença do Espírito Santo, que hoje em nós ele faz morada. Ele já não vem mais como conta-gotas, ele vem e nos enche da sua presença. E é justamente isso que a gente vai ver na próxima lição sobre o Espírito Santo e a forma dele atuar já no Novo Testamento. Tá bom? Vamos fazer assim, nos ajude aí, compartilha essa aula, compartilha esse resumo, compartilha essas dicas que nós trouxemos para você acrescentar aí na sua lição, na sua turma, tá bom? Compartilha nos grupos da escola bíblica, nos grupos da sua igreja, esse canal, porque nós temos aqui, além dessa revista dos jovens, também a dos adolescentes, adolescer mais de 12 a 14 anos, e a dos adultos, também nós estamos fazendo aqui essa mesma dinâmica. Resumo da lição e algumas dicas para você acrescentar aí na sua aula. Tudo bem? Deus abençoe. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Amém.